Quando a gente nasce, a gente passa a ser fruto de crenças e convenções que são passadas sobre nós. Por exemplo, a forma como a gente vê certo e errado, a forma como a gente sabe que deve lidar com outras pessoas, a forma como a gente acredita em corporação, em religião, a forma como a gente acredita em capitalismo ou socialismo, ou mesmo até em coisas como o nosso próprio sistema judiciário e legislativo. E aí a gente cresce. E a maior parte das pessoas não vê muito problema em acreditar em absolutamente tudo que lhes foi passado. É como se aquilo tivesse tão internalizado dentro de si que fosse simplesmente as formas como a sociedade funciona. E essas pessoas deixam de pensar que, nas palavras de Steve Jobs, por exemplo, tudo à nossa volta foi criado por pessoas talvez tão inteligentes quanto nós. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente consegue mudar as coisas. 95% de toda a sociedade, de todas as pessoas no mundo, são nível 1. Nível 1 é o estado de vítima, é o estado de se encontrar nesse mundo gigantesco de 7 bilhões de pessoas e se sentir pequena, se sentir como se a sua própria vida não tivesse a menor diferença para todos os acontecimentos e a forma como o mundo funciona. E aí essas pessoas se encontram numa situação de, porque elas não veem como elas poderiam mudar qualquer coisa, de reclamar, de culpar a causa dos seus problemas em um agente terceiro, como o governo, como a economia, basicamente culpar as circunstâncias à sua volta aos problemas que ela tem para sua vida. Elas acreditam bruta e inexoravelmente em absolutamente tudo que lhes foi ensinado. A sociedade é imutável do jeito que ela é hoje e não há nada que ela tenha poder para fazer para mudar isso. Só que uma coisa engraçada acontece com 5% das pessoas. Essas pessoas começam a questionar. Elas começam a se perguntar se a realidade onde elas vivem é tão imutável assim. Elas começam a perceber que, de fato, aquilo que está ao nosso redor não foi feito por pessoas talvez mais inteligentes do que a gente, e por isso elas sabem que elas podem mudar as coisas. E quando elas entendem isso, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque elas acreditam que a sua realidade é moldável, é flexível, que ela se curva aos seus desejos e por isso ela consegue criar a sua própria realidade. Ela entende que tudo ao nosso redor é fruto de convenções sociais que foram colocadas sobre nós. E quando a gente entende isso, a gente sabe que as nossas crenças, elas simplesmente preenchem o vaso que representa a nossa essência. Eles não compõem imutavelmente o que a gente é. Ou seja, a gente pode tirar essas crenças e substituí-las por outras que são mais empoderadoras, que podem aumentar as nossas chances de conquistar aquilo que a gente quer para a vida. E aí elas entram no nível 2. No nível 2, a questão não é que você não tenha crenças, mas que você entendeu que toda a sua personalidade, os seus pensamentos, é fruto de outros pensamentos que pessoas colocaram sobre você sem você ter tido a escolha disso. E aí você entra no nível 2 e você percebe que você tem a escolha para pensar da forma como você achar melhor. Então, se você não acredita em trabalhar de 9 até as 5 da tarde, você pode largar o seu emprego, buscar uma outra empresa com horário flexível, você pode talvez criar a sua própria empresa para funcionar do jeito que você acha melhor. Se você não acredita nas crenças da sua religião, porque possivelmente as suas crenças entram em conflito com a medicina, você sabe que você pode substituir essas crenças que você tem dessa religião e não ter religião alguma. Ou então, substituí-la por crenças de outras religiões que podem ser mais condizentes com o que você pensa. Se você não acredita como a sociedade impôs que um homem e uma mulher devem se relacionar, você pode vir com as suas próprias ideias sobre como 2 ou mais pessoas podem manter um relacionamento. Em curtas palavras, você entende que a sua realidade, ela é real somente para você, porque antes de chegar até você, ela passa por um filtro que todos temos em frente aos nossos olhos. Todos nós temos pensamentos pré-concebidos sobre coisas que a gente vai receber. Você já conheceu alguém que parece que, quando você fala alguma coisa, muitas vezes ela acaba trazendo aquilo para um lado negativo que nunca foi o sentido que você quis dar ao que você estava falando em primeiro lugar? Ao passo de que tem pessoas que são extremamente positivas, pessoas que levam tudo na brincadeira e que pode ser que você escapula alguma coisa tão horrenda e a pessoa vai olhar para você e começar a rir contigo. São pessoas completamente diferentes. E pode ser que você fale para essas duas pessoas a mesma coisa e elas vão encarar em sentidos absolutamente
opostos, porque todo mundo tem um filtro. Quando você entende que esse filtro é fruto das nossas escolhas, você pode removê-lo e substituí-lo por outro que vai fazer com que você interaja melhor com as pessoas. Você escolhe a forma como você vai perceber o mundo. T. Harv Eker tem uma frase em que ele diz que os nossos pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos em nós geram ações e, por fim, essas ações vão gerar os nossos resultados. Mas tudo começa com os pensamentos. E quando você chega no nível 2, você sabe que você pode exercitar, mudar os seus pensamentos. Se você está familiarizado com a lei da atração, isso é uma crença. É a crença de que você vai receber muito mais daquilo que você entregar para o mundo. E isso dita completamente a forma como você trata outras pessoas, a forma como você ajuda os outros, a forma como você sorri no dia, a forma como você dá bom dia. Isso não necessariamente é verdade. Não existe um estudo científico dizendo que a gente vai ser mais rico, ou mais saudável, ou mais feliz, porque a gente acredita que a gente ajudando os outros, a gente vai ter essas coisas. Só que é meio isso que acontece, né? E aí a gente escolhe ter essa crença, mesmo sabendo que isso não é uma verdade absoluta. Então é a atitude de escolher as crenças que a gente tem, de trocar convenções que não nos agregam por outras que a gente sabe que vão trazer algum resultado para a nossa vida, que definem as pessoas que estão no nível 2. E outra coisa acontece quando você está no nível 2, é que você entra em um alto estado de aceleração de desenvolvimento pessoal. Porque você começou a entender que tudo começa com seus pensamentos, você busca crescer muito rápido e se desenvolver em várias áreas e adquirir conhecimento. Então a sua curva de crescimento, que antes no nível 1 estava assim, ela começa a crescer exponencialmente. Ela começa a construir sobre si como o efeito dos juros compostos agem sobre dinheiro. O conhecimento que você adquire se constrói sobre ele mesmo e vai gerando juros na forma de mais conhecimento, mais perspectivas, mais realizações para você. E como a gente sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. Isso se reflete na quantidade de dinheiro que a gente tem. Isso se reflete na felicidade que a gente tem nos nossos relacionamentos. Isso se reflete com que a gente saiba que a gente alcançar ou não alguma coisa depende só da gente. E que as circunstâncias ao nosso redor não são padrões imutáveis sobre os quais a gente não pode ter participação. A gente percebe que, dadas as circunstâncias, a gente tem que se adaptar para conseguir prosperar nessas circunstâncias. Essa é a mentalidade de quem está no nível 2. Mas tem mais um outro nível nessa pirâmide que a gente chama de níveis de consciência, que é o nível 3. No período de transição do nível 2 para o nível 3, a gente já alcançou muito sucesso na vida. A gente já ganhou muito dinheiro. A gente já é muito feliz. A gente tem saúde. A gente não tem enviesamento em trabalhar para ganhar dinheiro, porque a gente ganhou tanto dinheiro que a gente pode viver tranquilamente a nossa vida sem trabalhar para ganhar mais um centavo, porque a gente vai ter dinheiro para viver tudo isso. E aí você começa a se despir de toda a motivação que tivesse sido pessoal para você, de que a sua vida ia ser melhor, de que você ia ter mais, de que você ia prosperar, e começa a olhar mais para a humanidade como um todo. Você começa a ver que a luta individual não tem sentido se ela não levar a raça humana para frente. E é por isso que no nível 3, o seu único propósito é impulsionar a raça humana para frente. No nível 3 não existe viés pessoal, a gente já tem tudo. A gente começa a ser movido pela ideia de que a humanidade consegue alcançar coisas muito grandiosas e precisam de pessoas que estejam na fronteira do conhecimento humano para que essas coisas grandiosas sejam alcançadas. E aí a gente ouve essa definição e começa a pensar em pessoas que chegaram nesse nível. A gente pode pensar no Bill Gates, que tem a Bill and Melinda Gates Foundation, que é uma instituição filantrópica que investe bilhões todo ano para atacar problemas relacionados à falta de saúde de populações de mais baixa renda, de energia sustentável, como a gente sabe que o nosso mundo tanto precisa. Ou a gente pode olhar para o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, que tem a missão de transformar a energia do planeta em energia sustentável, e também olhar para a SpaceX, que tem a missão de levar o homem para Marte e, quem sabe, depois disso, as estrelas. Quando a gente chega no nível 3, a nossa única motivação passa a ser levar a humanidade para frente.